thought I'd get nice. Give it to you smooth on the midnight. Those that I was playing and they never thought I'd get nice. Give it to you smooth on the midnight. Those that I was playing and they never thought I'd get nice. Give it to you smooth. Bom dia, sou a Ingrid Macedo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do judô, certo? Bom, o judô ele foi criado em 1882 na cidade de Tóquio, no Japão, pelo sensei Jigoro Kano. Voltando um pouco antes, no Japão, os monges lutavam as guerras com a arte marcial chamada Jiu-Jitsu, né? Que era que usavam golpes, socos e chutes e que levava à morte do seu adversário. O Jigoro Kano, ele era bem pequeno, bem baixinho e bem franzininho, fraco. Então, ele pensou em criar uma outra arte marcial, porque tinha pessoas como ele também que queriam praticar uma arte que não fosse tão bruta, vamos dizer assim, que não levasse à morte, né, no caso, não tivesse soco nem chute. Então ele criou o judô com a intenção de que os pequenos pudessem vencer os mais grandes e os franzininhos fracos conseguissem vencer os fortes, usando somente a técnica, certo? Que o judô é muito técnica e filosofia. O judô ele tem o significado de caminho suave. Ju é gentileza e suavidade e o do é caminho, tá? Então isso forma o caminho suave, o judô. E então, em 1882 foi criada a primeira escola de judô que chamava Kodokan, tá? O judô ele é utilizado, as pessoas têm que utilizar o kimono, né? Em japonês é judogi, que é fechado com a faixa, que em japonês é obi, tá? O judô, ele não é só competição, golpes e essas coisas que a gente vê na televisão também, né, em vídeos. Ele tem, por trás de tudo isso, tem uma filosofia maravilhosa. Então, o judô, ele inclui a gentileza, a coragem, sinceridade, a honra, a modéstia, respeito, autocontrole e amizade. Então, é basicamente isso, né? Resumindo tudo, o sensei Jigoro Kano, que criou o judô, em 1882, em Tóquio, no Japão, beleza? Isso, para não se aprofundar muito, foi bem um resumo para vocês entenderem mesmo do que o esporte do que a gente está falando, tá certo? Oi, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouco sobre as regras do judô. O judô tem como objetivo derrubar ou mobilizar o adversário com golpes, tendo duração de 4 minutos de luta. Sobre as pontuações, tem o ippon, que é ponto máximo quando a pessoa cai de costas no chão, e tem o vazari, que é meio ippon, meio ponto, quando a pessoa cai de lado. Sobre as advertências, tem o shido. Se leva 3 shidos, você é desclassificado. A gente tem um árbitro na área de combate, um árbitro central e 2 laterais. Sobre o judoki e o kimono, tem as faixas de diferentes cores que diferenciam os níveis dos atletas. A primeira é branca e a última é preta. No judô, a categoria é dividida por peso. E nas competições, eles fazem a chave A e a chave B. E o ganhador da chave A e o ganhador da chave B disputam a final. Oi pessoal, eu sou a Glau e hoje nós vamos falar sobre capacidades físicas. Quais são as capacidades físicas? Nós temos força, flexibilidade, velocidade, agilidade e resistência. Para começar, vamos falar de força, que tem como definição a superação de uma dada resistência através da contração muscular. Quando trabalhamos força, nós estamos trabalhando hipertrofia, força máxima, potência e resistência. Outras classificações do trabalho muscular é a força concêntrica, excêntrica, isométrica, isocinético, pliométrico e combinado. E temos a flexibilidade,
que é a capacidade de executar um movimento com uma boa amplitude. Basicamente, a flexibilidade da pessoa se dá quando o sistema muscular está livre. Nós temos dois tipos de flexibilidade. Nós temos a geral, quando envolve grandes extensões dos sistemas articulares. E a específica, que envolve uma articulação determinada. Como benefício da flexibilidade, nós temos músculos com maior capacidade de concentração de força. Aumenta também a capacidade da fluência de movimentos. Acelera o processo da aprendizagem motora e ajudando na recuperação pós-exercício. Já quando falamos de agilidade, estamos falando da capacidade do atleta de mudança de direção. Isso de forma rápida e eficaz. Segundo Oliveira, a agilidade é uma capacidade de realizar trocas rápidas de direção. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael. Vou dar continuidade às capacidades físicas. No caso, eu vou falar da velocidade, que é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. No caso do judô, é para reação aos ataques, pegadas do adversário, executar um contragolpe ou uma esquiva. E a capacidade física que será abordada no nosso trabalho é a resistência. É a capacidade de suportar ou resistir à fadiga, ou seja, a capacidade de manter o esforço físico no maior espaço de tempo. Ajuda a entrada dos golpes, ajuda a evitar lesões durante as quedas nos treinos, consequentemente faz o treino render mais. Meu nome é João Vitor. Eu sou o Irineu e iremos demonstrar para vocês o teste JMG. Ele é focado para determinarmos a resistência dos atletas do judô. Ele é composto de 3 exercícios de cada 1 minuto. O túnel, abdominais e salto sobre o banco. O primeiro exercício é chamado de túnel. Deve ser realizado em dupla e consiste em pular o parceiro e em seguida passar por entre as pernas do mesmo. O segundo exercício são os abdominais, com o diferencial de que o cotovelo deve tocar o joelho oposto. O exercício consiste em saltos sucessivos sobre o banco de 30 centímetros. Teste e 1 minuto após o final, deve-se aferir a frequência cardíaca. Para obter o índice JMG, utiliza-se as seguintes fórmulas. Ao final da avaliação, fizemos os cálculos e o avaliado ficou com a nota bom. Por um pouco não ficou muito bom. Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Clepson aqui falando. Bom, vou explicar para vocês como se calcula o índice, do teste José Manuel Garcia, ou teste JMG. Você vai precisar da frequência cardíaca que foi aferida ao final do teste, que será conhecida como P1. Vai precisar também da frequência cardíaca aferida após 1 minuto ao final do teste, que vai ser conhecida como P2. Vai precisar também do número de repetições completas executadas durante todos os exercícios, ou seja, durante os 3 minutos, quantas repetições que o avaliado conseguiu fazer. Vai precisar também do peso do avaliado e também calcular a frequência cardíaca máxima pelo protocolo 220 menos a idade. Bom, o índice JMG é calculado da seguinte fórmula. A mais B dividido por 2, no qual o A é calculado da seguinte forma. P1 mais P2 dividido por 2, menos o número de repetições, mais quilo dividido por 2. Já B é calculado da seguinte forma. Frequência cardíaca máxima, que é o K, menos P1 menos P2, menos o número de repetições, mais a quilograma dividido por 2. Bom, é só substituir os números encontrados na fórmula para você conseguir achar o índice. De acordo com o índice que você chegar, aí precisa vir na classificação. Bom, nós desenvolvemos uma planilha no qual vocês não vão precisar sofrer calculando. É só inserir os dados aqui nessa planilha. Por exemplo,
Se a idade do seu atleta for 20 anos ou do avaliado for 20 anos, só inserir aqui a idade. Vamos supor que seja 30 anos. Só alterar aqui a idade para 30. Vamos supor que na avaliação ele conseguiu no teste, ele foi aferido a frequência cardíaca depois, né, do final do teste, e a frequência foi 133. Aí vamos supor que a frequência cardíaca depois de 1 minuto do final do teste abaixou para 80. E ele conseguiu realizar 80 repetições. E ele tem 75 quilos. Inserindo esses dados só, você não vai nem precisar aqui calcular, né, a frequência cardíaca, mas só colocar a idade lá em cima que a própria planilha já vai te dar o resultado aqui. Nessa simulação que fiz, o resultado final, a pontuação, né, foi 4,25. Vindo aqui na classificação, 4,25 positivo está entre 0 e 10. Ou seja, o resultado desse avaliado é fraco. Ou seja, ele está em classificação fraca. Ou seja, é necessário, né, evoluir aí os treinos para ele poder ter uma classificação melhor nas próximas avaliações. Bom, a planilha a gente vai deixar disponível para vocês, tá? Na aba aí de arquivos do Teams, para quem quiser realizar o teste e simular aí para ver qual é a sua classificação. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu me chamo Edgar. Bom, hoje eu estarei falando qual foi o objetivo do teste feito no vídeo anteriormente, que seria o teste do JMG. Bom, o objetivo do teste de resistência, chamado de JMG, é verificar a capacidade do atleta de desenvolver força de resistência, velocidade e a obtenção de energia nos sistemas aeróbio e anaeróbio. O teste JMG ele foi especialmente desenvolvido para esporte onde resistência de força rápida é uma capacidade necessária para sustentar as ações específicas, como por exemplo no próprio esporte judô, onde é preciso ter movimento rápido para derrubar o adversário. O foco é ter tanto resistência quanto técnica para se sobressair em cima do adversário e ganhar campeonatos e lutas. Eu sou o Bruno, eu vou falar para vocês os recursos para esse teste. Primeiro, são feitas marcações com fitas, treina para medir o local, um apito, cronômetro, um bloquinho de anotações e um lápis. E o atleta ele deve estar com uma roupa leve. Normalmente, os atletas de judô utilizam a calça do kimono e uma camiseta leve para estar fazendo os exercícios. E para o salto, um banco de 30 centímetros de altura.